Olá, crianças do terceiro ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Crianças, hoje nós vamos dar continuidade a essa nossa aula, a nossa sexta aula de ciências. Nós vamos falar, continuar falando sobre os animais, certo? Então, é conhecendo os animais, tá? Então, nada mais justo, do que homenagear os animais. Então, gente, eu vim de um bonezinho, estou usando um bonezinho em homenagem aos nossos animais, que nós vamos conhecer mais sobre eles. Então, há quem diga que esse chapéu, ele é parecido com um gatinho, né? Há quem diga também que não é um gatinho, parece um coelhinho. Olha só. Então, o que é que vocês acham? Será que é um gatinho ou um coelhinho? Bom, então, vocês é quem decide, que parece mais, tá bom? Eu sei que a tia botou aqui na cabeça, é do meu menino, e eu gostei, faz tempo que eu guardei, que é dele. Então, agora, olha só, vou usar com vocês nas aulas falando sobre os animais, né? Então, gente, nós vamos dar continuidade com esses conteúdos, que eles são bem interessantes. Hoje nós vamos aprender muito mais sobre a alimentação de alguns animais, certo? Então, vocês vão gostar, porque tá bem interessante a nossa aula de hoje, tá? Então, vamos lá. Hoje nós vamos falar desse animalzinho. Vamos iniciar falando dele, não só dele, mas de outros animais que são carnívoros, certo? Então, esse daqui é uma coruja, Ela gosta de carne, ela é carnívora. E alguns animais, gente, como vocês sabem, carnívoro quer dizer carne. Então, ele se alimenta de carne de outros seres vivos, certo? Então, já que ele é carnívoro e que ele tem que ter o quê? Ele tem que ter dentes, não é? Para poder triturar ou morder, esses carnívoros. Então, nós vamos falar de quem também? Que tem dentes que são carnívoros, Então, nós vamos falar do leão, vamos falar do gato, vamos falar da raposa, e também, gente, outros pássaros que são carnívoros, como no caso da coruja, não é? Então, essa coruja, ela tem um bico pontiagudo. Olha o formato do bico dele. É sim. E que serve para rasgar a carne, Cortar os alimentos, certo? Muito bem, então vamos continuando falando sobre outros animais. Olha só, agora nós vamos falar do elefante, O elefante que está aí. Então, como vocês estão vendo, ele se alimenta de quê? Dos vegetais, muito bem, não é? Então, como vocês estão vendo aí, ele está, comendo as plantas, não é? Da árvore, não é isso? Então, gente, eles são herbívoros. Herbívoros são animais que se alimentam de vegetais, tá? Como coelho, cavalo, a vaca, o elefante, a girafa, sim. E os dentes dos herbívoros são adaptados para esse tipo de vegetal. Sim. E que comem, sendo mais largos e achatados. Olha só. Cada um dos animais, gente, a diferença lá que nós acabamos de estudar, sobre os carnívoros, eles têm dente, eles têm, umas presas bem fortes, para poder conseguir comer a carne, que são os carnívoros. Mas também tem os herbívoros, no caso, os dentes deles precisam ser largos e achatados, tá bom? Então, como vocês estão vendo, olha só, eles podem ser carnívoro ou herbívoro, não é? Então, na verdade, os seres humanos como nós, como eu, como você, como o papai e a mamãe, nós comemos diversas coisas, Nós comemos carnes, comemos vegetais, comemos ovos, comemos grãos, E por isso nós somos chamados, sabe de quê, gente? De onívoros. Sim, porque nós comemos tudo isso.
Podemos comer também alimentos diferentes, de origens diferentes. Tia, quais são essas origens? Origens animais e de origem vegetais. Exatamente. E, né, mineral, que é a água, né, que nós tomamos. Então, o lobo-guará, gente, agora vamos falar do lobo-guará. O lobo-guará e o corvo, eles são outros animais que são onívoros, tá? Agora vamos passar aqui mais um pouquinho. Olha só, o lobo-guará e o corvo, tá? Então, com exceção das aves que não têm dentes, presta atenção, os animais onívoros possuem dentes afiados para rasgar, mas também possuem dentes achatados para triturar e esmagar. Muito bem, viu? É muito forte, né, pessoal? Olha só, agora nós vamos para a nossa atividade mão na massa. Olha, aqui nós temos alguns animais e aí nós vamos escrever. A tia já escreveu, a tia vai explicar para vocês, porque vocês já fizeram a atividade e vamos corrigir juntos se vocês acertar, tá bom? Então, nós vamos escrever nos quadradinhos se eles são herbívoros, se eles são onívoros ou se eles são carnívoros. Então, vamos colocar alguns animais, tá bom? Por exemplo, vamos primeiro pelos herbívoros, que só essa primeira coluna, tá? Então, elefante, rinoceronte, veado, canguru, cavalo, girafa, coala, zebra. Esses são quem? Os herbívoros, aqueles que se alimentam de vegetais. Muito bem. Agora os onívoros, tá, pessoal? Lêmure, o guaxinim, a raposa, o urso, tá? Agora vamos para os carnívoros, né? Onívoros, lembra o que? Come de tudo um pouco, não é? E os carnívoros? Os carnívoros, eles só se alimentam de carne ou de outro ser vivo, tá certo? No caso, a foca, a águia, o leão, olha só, esses são alguns dos animais carnívoros, certo? Muito bem, agora nós vamos passar para a nossa segunda questão. Na segunda questão, fala o seguinte: de acordo com o agrupamento feito, responda as questões a seguir. Qual é o maior herbívoro entre esses animais? Elefante. Letra B. Qual desses animais é coberto por pena? Águia. Que animal se locomove saltando? O canguru. Muito bem. Agora, gente, nós vamos passar para outra atividade, né? Vamos aprender mais outros questionamentos, né? Nós vamos agora para a nossa página, porque mudou, né? Então, nós vamos para a nossa página 166, tá bom? Olha só, agora nós vamos falar dos animais vertebrados e invertebrados. Vocês sabem me dizer o que são? Muito bem, pessoal. Os vertebrados são aqueles que têm coluna vertebral, né? Que tem as vértebras. E os invertebrados? Eles não têm coluna vertebral. Eles não têm vértebras, tá bom? Então, nós vamos dar os exemplos agora. Nós estamos vendo aqui, né, uma serpente e uma minhoca, tá? E abaixo temos o seguinte: apesar de terem um corpo formatos semelhantes, esses animais apresentam uma grande diferença. Vocês sabem? Muito bem. Por quê? Porque a cobra ela tem coluna vertebral e a outra, que é a minhoca, não tem. Muito bem, gente. Então, nós sabemos disso, não é? Agora, vamos aqui. Olha só, o que é coluna vertebral? Né? Então, a coluna vertebral é o nome de vértebra, que é cada um desses ossinhos que nós temos aqui na coluna. Vocês estão vendo? Muito bem, na cobra e no esqueleto humano? Muito bem, gente. Então, essa daí é o que sustenta o nosso corpo, sabiam?
sustenta o nosso corpo. Ele tem, e nós aqui, ele tem um formato que lá no comecinho do nosso corpo tem um formato pelo crânio, né? Então esse esqueleto é a proteção, né? Nós temos essa proteção dos órgãos que sustentam o nosso corpo, tá bom? E ele é formado pelo crânio e por todos esses aqui ossinhos que fazem parte do nosso corpo. É sim. Então, no caso dos seres humanos, a coluna vertebral fica no meio das costas, como está mostrando essa seta, pessoal. Aqui, ó, tia tá mostrando aqui, tá bom? A setinha. Então, estendendo, sendo do pescoço até as nádegas, até aqui, ó, pessoal. Sim. Então, vocês podem observar bem direitinho o esqueleto humano e o esqueleto, né, de uma serpente, né? O esquema de um esqueleto de uma serpente, tá? Agora, vamos passar para outros tipos, né, de invertebrados, tá? Então, aqui em cima tem o seguinte... você sabia que animais como borboleta e libélula, a joaninha e a abelha, não têm ossos? Pois sim, então eles são chamados de invertebrados. Muito bem. E aqui, gente, nós temos, né, o quê? Um jacaré, tá? Então, o jacaré, ele tem um exoesqueleto, tá? Assim como as formigas e as abelhas, tá bom? Então, os animais invertebrados, eles não têm coluna vertebral, tá bom? Então, mas podem o quê? Apresentar outras estruturas que dão sustentação ao seu corpo, tá? Então, aqui nós temos a formiga e a abelha. Agora, gente, nós vamos passar aqui para os cuidados com os invertebrados. O que é que vocês acham que é esse aqui? É uma aranha marrom. Essa aranha, ela é venenosa, ela é peçonhenta, ela transmite doenças. Então, cuidado, tá, gente? Quando vocês forem vestir uma roupa, sacode a roupa. Quando for calçar o tênis, bate o tênis, tá? Quando for dormir, bate assim a coxa da cama, porque eles ficam assim, nesses lugares escuros, nesses lugares que a gente mal espera, tá bom? Então, todos os animais invertebrados, ele tem um papel muito importante na natureza, pessoal. E é o equilíbrio ambiental. Então, gente, olha só. Então, no entanto, alguns desses peçonhentos, né, ou transmissores de doença que pode prejudicar as pessoas. Como vocês estão vendo, essa aranha, ela é prejudicial. Por quê? Porque ela é venenosa. Então, com o crescimento da população e o hábito de muitos animais, acabam sendo destruídos ou ocupados pelos seres humanos. Para se refugiar, né, os animais procuram outros lugares. Por exemplo, muitas vezes são encontrados até mesmo nos quintais. A gente encontra no quintal, a gente encontra na parede, no canto, né, da sala, do armário, né? Então, são esses cuidados que nós devemos ter, tá bom? Como a aranha marrom, que possui peçonha, quer dizer que é perigosa, tá? Para o ser humano. Sendo assim, é preciso tomar muito cuidado, como a tia já explicou, vestir a roupa, calçar sapato, não é? Porque elas procuram esses abrigos escuros, tá? Então, o que são animais peçonhentos? São animais com capacidade de inocular, quer dizer, injetar, né, substância tóxica, né, peçonhenta, né, esses animais, tá? Então, gente, olha só, aqui nós temos também falando sobre o Aedes aegypti, né? Ele é um mosquito urbano que também nós temos que ter cuidado porque ele causa doenças como dengue, febre amarela, chikungunya, zika. Então, nós temos que ter muito cuidado com esses Aedes aegypti, tá? E ele também, gente, a gente tem que cuidar. Olha que um modo muito, muito eficiente, né? Que é com as garrafas para baixo, o lixo tampado, né? O saco dado voltas, né? Os pratinhos com água não pode estar, tem que botar areia, né? Para poder eles não
procriarem, tá? E aqui, gente, olha só, nós vamos falar agora um pouquinho sobre o ciclo da vida. Nós sabemos que assim como nós, né, os animais também têm um ciclo da vida, né? Sim. O ciclo da vida é o quê? Os seres humanos, eles crescem, nós pequenininho, nós crescemos, não é? Nós o quê? Nós nascemos, nós crescemos, podemos reproduzir e envelhecemos e depois nós morremos, não é? Então, os animais, como também as plantas, acontecem isso. Então aqui, como vocês estão vendo, vocês já leram, já estudaram em casa, e aqui tem uma planta representando isso, tá bom? Aqui nós vamos falar um pouquinho sobre as tartarugas e algumas aves, né? No caso, nós temos os insetos também, né? Aqui tem alguns que colocam o que? Ovos, né? Então, já que eles dois colocam ovos, então como se chamam eles? Ovíparos, né? São aqueles animais que colocam ovos, né? E eles desenvolvem dentro do ovinho, né? Olha só, como aqui esses que eu estou mostrando para vocês, ó. Aves, tartarugas e insetos, por exemplo, eles colocam ovos. E por isso eles são animais, são chamados de ovíparos. Nesses casos, geralmente os filhotes se desenvolvem fora do corpo da mãe e dentro de ovos, tá bom? Agora vamos passar um pouquinho falando sobre o ser humano, né? O que o ser humano é, né? O que o cachorrinho é? O que o gatinho é, né? Então vamos saber mais um pouco? Vamos ler um pouquinho? Vamos lá. Nem todos os animais nascem de ovos. Em outros casos, os filhotes se desenvolvem dentro do corpo da mãe, através, né, de pontos que ele para chegar a nascer. Passa meses para nascer, não é, gente? Então, eles são chamados de vivíparos, tá? Sim. Alguns exemplos de animais vivíparos são os seres humanos, cachorro, gato, macaco, elefante, entre outros, tá? Então, aqui nós vamos falar mais um pouquinho aqui embaixo. Ó. Além dos vivíparos e ovivíparos, há também os ovivíparos, tá? Nesses animais, o filhote se desenvolve dentro de ovos, mas dentro do corpo da mãe, né? Nesse caso, o filhote se alimenta das reservas nutritivas do ovo e não do corpo materno. Os filhotes saem dos ovos ainda dentro do corpo da mãe e depois nascem, que são semelhantes aos adultos. Como exemplo dos ovivíparos, nós temos os tubarões, as arraias e alguns peixes, como o olebiste, tá? Olebiste, tá bom? Então, aqui nós temos uma fêmea, né? E um macho, peixe olebiste. Tá bom, gente? Pronto. Agora, nós vamos falar sobre uma transformação. Vocês sabiam que a borboleta, ela passa por uma grande transformação? Sim, e essa transformação se chama metamorfose. Exatamente. E como é que acontece isso, tia? Vamos lá. Olha só, a borboleta, por exemplo, antes de se tornar colorida e de ter asas, é uma lagarta. O conjunto dessa e outras transformações se chama metamorfose e também ocorre em outros animais como sapos. Olha só, então, olha como é que acontece. Ó, lagarta, ó. Aí ela vai, começa o quê? Olha, ela vem com a pupa, que é um casulo. Depois ela sai do casulo, olha só. Aí começa a ser borboleta, cresce, aí bota os ovinhos, aí vai começar tudo de novo. É um ciclo da borboleta. O ciclo da vida da borboleta, certo? Muito bem. Aqui tem o passo a passo que com certeza vocês leram e a tia já explicou aqui no esquema, tá bom? E agora nós vamos fazer essa atividade que nós temos aí. Olha só, um urso pardo, ele é terrestre, ele tem pelo e tem o quê? 4 patas, né, pessoal? Aí vocês vão dizer, tia, mas ele é o quê?
ele é o quê? Aí você vai, olha aqui. Aí nós temos o coelho. O coelho ele é terrestre, tem pelo e tem 4 patas. Nós temos o pássaro, ele é terrestre, tem penas, né? E tem 2 o quê? Olha só, patinhas, olha só aqui embaixo. Agora nós temos o peixe, ele é aquático, né? Aqui, deixa eu olhar aqui o que eu coloquei. Aqui é outros, né? E nada de patinhas. Nós temos a tartaruga, é aquático, tem outros, né? E é o que? 4 patinhas. Nós temos a aranha terrestre, não é? Aqui ela tem 8 patinhas, não é? Nós temos o pinguim terrestre, tem pena. Aqui nós temos, né? 2 patinhas. Olha só o polvo aquático, outros. E ele tem 8 tentáculos, não é? Aqui nós temos o tamanduá, ele é terrestre, tem pelo e tem 4 patinhas. Aqui nós temos a formiga, ela é terrestre, outros e tem 6 patinhas. Nós temos aqui a serpente, ela é terrestre, outros e nada de patinhas. Nós temos a borboleta, ela é terrestre, outros e 6 patinhas. E aqui nós temos o tubarão, né? O tubarão, ele é o quê? Aquático. E outros e não tem nada de patinhas, tá? Agora, gente, nós vamos fazer aqui essas questões se é verdadeiro ou é falso. Então, vamos lá. Existem 5 animais com pelo e todos têm patas. Isso é falso, né? Aqui, animais com penas são bípedes, né? Sim, porque só tem 2 patinhas, né? A letra C, todos os animais têm esqueleto interno? Falso. A letra D, os ovíparos têm coluna vertebral? Falso. Agora, há 2 herbívoros com vertebrado e univertebrado. Isso é verdadeiro ou é falso? Verdadeiro. E a letra F, a borboleta apresenta metamorfose? Verdadeira. Certo? E agora, gente, nós vamos encerrar nossa aula com um vídeo muito bacana que eu vou mostrar para vocês. Olha só. O animal apresenta na imagem é revestido de quê? De pena. Será que nós acertamos? Acertamos. Agora, o animal apresenta na imagem o quê? Vestimento de quê? Escamas. Acertamos, não é? O animal apresenta a imagem de revestimento de quê? Será que é pelo? Será que é pena? Será que é escama? Será que... Pelos, muito bem. Acertamos, gente. O animal apresenta o que? Revestimento? Será que é escama, pelos ou pele seca ou escama? Vamos para o escama. Eu acho que não, mas é pele seca. É pele seca. Vamos lá. Esses animais, eles são herbívoros. Muito bem, que é a girafa. Olha o homem é o quê? Onívoro, porque ele come tudo um pouco, não é, pessoal? Muito bem, olha que interessante, não é bacana esse jogo? Muito legal. O leão, ele é o quê? Carnívoro, né? Carnívoro. Muito bem, será que tem mais? O cavalo, ele é o quê? Herbívoro, onívoro ou é carnívoro? Ou é onívoro, né? Vamos lá. Não é onívoro? Parabéns. Olha, acertamos 6 e erramos 2. A tia fez de propósito para vocês verem como é legal o jogo, né? Nós aprendemos bastante, não foi? Sobre os animais. Então, na próxima aula também, a tia vai colocar de novo esse joguinho, tá bom? E a tia fica por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula sobre os animais. E até a próxima, viu? Beijo, gente. Tchau, tchau. Fiquem com Deus e se cuidem. Tchau.